Aprenda. O truque de não ser manipulado e como assumir o controle humano. Existe algo acontecendo na sua vida que você ainda não percebeu, mas já está influenciando cada decisão que você toma. Não se trata apenas de opiniões externas, conselhos ou pressões diretas. Existe um tipo de controle silencioso que atua nos bastidores da sua mente, moldando suas escolhas sem que você perceba. E o mais perigoso não é o fato de isso existir, mas o fato de parecer natural. A psicologia do comportamento humano ensina que grande parte das decisões humanas é guiada por estímulos emocionais e padrões inconscientes. Você acredita que está no controle, mas muitas vezes apenas reage ao ambiente ao seu redor. É exatamente nesse ponto que entra o ensinamento do pensador Nicolau Maquiavel, que revelou com precisão como as relações humanas são movidas por interesse, percepção e poder. Segundo sua visão, não vence quem é mais forte, vence quem entende o jogo. E nesse jogo, quem controla suas emoções, controla suas ações. O manipulador não precisa te obrigar a nada, ele só precisa induzir o sentimento certo no momento certo. Ele cria culpa, gera urgência, provoca medo de rejeição e desperta a necessidade de aprovação. E quando isso acontece, você acredita que decidiu por conta própria, quando na verdade apenas seguiu um caminho que foi preparado para você. Isso acontece em conversas simples, em relações próximas e em situações comuns do dia a dia. Você sai de uma conversa achando que escolheu, mas apenas reagiu. Só que existe um ponto de virada. Um momento em que você começa a enxergar esse mecanismo. E quando isso acontece, você deixa de ser conduzido e começa a observar. E é exatamente nesse momento que o poder começa a voltar para você. Agora, pense com clareza. Quantas decisões foram realmente suas? Quantas vezes você ignorou um desconforto interno? No próximo ponto, você vai entender exatamente quando esse processo começa dentro de você e por que ele passa despercebido. O momento em que você percebe que está sendo guiado. Existe um instante específico em que tudo muda, mas quase ninguém percebe quando ele acontece. Não é um evento grandioso, não é algo óbvio, é sutil, silencioso e rápido. É o momento em que você deixa de agir por vontade própria e passa a reagir ao que foi colocado diante de você. A psicologia do comportamento humano explica que esse ponto acontece quando um estímulo externo ativa uma emoção interna forte o suficiente para reduzir sua capacidade crítica. Pode ser uma sensação de culpa, uma pressão implícita, um medo de desapontar ou até uma necessidade de ser aceito. Nesse exato momento, sua mente não está mais analisando com clareza. Ela está apenas tentando aliviar aquela sensação. E é exatamente aí que você começa a ser guiado. O ensinamento do pensador Nicolau Maquiavel deixa isso ainda mais claro quando ele mostra que as pessoas não são movidas apenas pela razão, mas principalmente pelas percepções e emoções que são despertadas nelas. O manipulador entende isso. Ele não precisa te convencer com lógica, ele só precisa criar o ambiente emocional certo para que você mesmo chegue à conclusão que ele deseja. E o mais perigoso é que isso não parece manipulação. Parece apenas uma conversa comum, uma sugestão, um pedido aparentemente simples. Você começa a perceber que foi guiado quando, depois da situação, algo não faz sentido. Aquela sensação leve de desconforto aparece. Você pensa melhor e percebe que cedeu mais do que gostaria, falou mais do que deveria ou aceitou algo que não estava alinhado com o que você realmente queria. Só que nesse ponto já aconteceu. A decisão já foi tomada. O controle já foi exercido. E aqui está o detalhe que muda tudo. Esse momento não acontece por acaso. Ele é provocado. Ele é construído através de pequenas ações, palavras estratégicas e estímulos emocionais que vão diminuindo sua resistência aos poucos. Quando você entende isso, você começa a enxergar os sinais antes que seja tarde.
E quando você enxerga antes, você não reage, você escolhe. No próximo ponto, você vai entender algo ainda mais profundo. Você vai perceber que muitas das suas escolhas nunca foram realmente suas desde o início. A ilusão da escolha. Quando decidir, não é decidir. Existe algo que poucos percebem, mas que define grande parte da forma como você vive. Nem toda escolha é realmente uma escolha. Muitas vezes, o que parece decisão é apenas a sensação de decisão. A psicologia do comportamento humano ensina que o ambiente molda as opções disponíveis e, quando as opções são moldadas, o resultado também é previsível. Você acredita que está escolhendo livremente, mas na verdade está apenas selecionando entre caminhos que já foram organizados para te levar a um destino específico. E é exatamente aqui que a manipulação se torna sofisticada. O ensinamento do pensador Nicolau Maquiavel revela que o verdadeiro poder não está em obrigar alguém a fazer algo, mas em conduzir essa pessoa a querer fazer aquilo que já era desejado por outro. O manipulador inteligente não impõe, ele apresenta. Ele cria cenários onde qualquer escolha que você faça ainda favorece o objetivo dele. Você pensa que está no controle porque ninguém te forçou, mas não percebe que todas as alternativas foram cuidadosamente posicionadas. Isso acontece em situações simples. Alguém te dá duas opções, mas ambas te colocam em desvantagem. Alguém te pressiona emocionalmente para escolher rápido, reduzindo seu tempo de reflexão. Ou alguém direciona a conversa de forma que apenas certas decisões parecem aceitáveis. E quando você decide, sente até uma falsa sensação de autonomia. Só que, no fundo, você apenas percorreu um caminho que já estava traçado. O mais perigoso é que essa ilusão alimenta o seu próprio convencimento. Você defende a decisão como se fosse totalmente sua, sem perceber que foi induzido. E quanto mais você acredita que escolheu sozinho, mais difícil se torna perceber que foi guiado. Esse é o nível mais profundo da manipulação, quando você não apenas aceita, mas também protege a decisão que foi construída para você. Mas existe uma quebra nesse padrão. Quando você começa a questionar não apenas o que está escolhendo, mas de onde vieram as opções, algo muda. Você passa a enxergar além do óbvio. E quando isso acontece, você deixa de ser conduzido por caminhos invisíveis. No próximo ponto, você vai descobrir como as verdadeiras intenções das pessoas raramente aparecem nas palavras, mas sempre deixam rastros para quem sabe observar. A linguagem oculta das intenções humanas. Existe uma diferença brutal entre o que as pessoas dizem e o que elas realmente querem. E quem não entende isso, vive interpretando palavras, enquanto o jogo real acontece no comportamento. A psicologia do comportamento humano mostra que a comunicação humana não é construída apenas pelo que é falado, mas principalmente pelo que é omitido, pela forma como algo é dito, pelo tempo de resposta, pela expressão corporal e pelas micro-reações que escapam do controle consciente. É nesse nível que as intenções verdadeiras aparecem. O ensinamento do pensador Nicolau Maquiavel reforça que as pessoas são mestres em parecer algo que não são. Elas ajustam suas palavras para causar uma impressão, para parecer confiáveis, gentis ou até vulneráveis quando isso favorece seus objetivos. Mas o comportamento não mente com a mesma facilidade. Pequenas contradições começam a surgir. A pessoa diz que não está pressionando, mas acelera o ritmo da conversa. Diz que está tudo bem, mas muda o tom quando você hesita. Diz que quer o seu bem, mas ignora seus limites. Quem observa apenas o discurso se torna previsível. Quem observa o comportamento começa a enxergar o jogo. E esse é um dos maiores diferenciais entre alguém manipulável e alguém consciente. O manipulável reage ao que ouve. O consciente analisa o que está acontecendo por trás daquilo. Existe um detalhe que quase ninguém percebe. O manipulador não depende apenas do que fala, ele depende da sua falta de atenção.
Ele conta com o fato de que você está focado nas palavras e não nos sinais. E é por isso que tantas pessoas caem no mesmo tipo de situação repetidamente. Elas escutam promessas, justificativas e explicações, mas ignoram padrões de comportamento que já se repetiram antes. Quando você começa a prestar atenção nesses detalhes, algo muda imediatamente. Você começa a perceber incoerências, começa a identificar intenções ocultas e começa a antecipar movimentos. E quando você antecipa, você não é mais pego de surpresa. Você não reage, você decide como agir. No próximo ponto, você vai entender por que o desejo de ser aceito é uma das maiores portas de entrada para a manipulação e como isso pode estar controlando suas atitudes sem que você perceba. O prazer invisível de ser aceito e como isso te domina. Existe uma força silenciosa dentro de você que influencia mais decisões do que você imagina, e ela não tem relação com lógica ou razão. É o desejo de ser aceito. A psicologia do comportamento humano explica que o ser humano busca pertencimento como uma necessidade básica, porque durante muito tempo isso esteve ligado à sobrevivência. Só que no mundo atual, essa necessidade continua ativa, mesmo quando não é mais necessária para viver. E é exatamente isso que abre uma das maiores portas para a manipulação. O ensinamento do pensador Nicolau Maquiavel mostra que as pessoas se movem por reconhecimento, validação e medo de rejeição. E quem entende isso consegue influenciar comportamentos sem precisar forçar nada. O manipulador não te pressiona diretamente, ele apenas ativa esse desejo dentro de você. Ele cria situações onde você sente que precisa concordar para manter uma boa imagem, para não parecer difícil ou para não perder aprovação. Você começa a ceder em pequenas coisas. Aceita algo que não queria. Concorda com algo que não acredita. Se posiciona de forma mais suave do que gostaria. E tudo isso parece natural, porque vem acompanhado de uma sensação de alívio. Você evita conflito, evita julgamento e mantém uma aparência de harmonia. Só que existe um custo invisível nisso. Aos poucos, você começa a se afastar da sua própria vontade. O mais perigoso é que esse processo acontece de forma gradual. Você não percebe no início. Você acredita que está apenas sendo educado, compreensivo ou flexível. Mas, na prática, você está sendo condicionado a priorizar a aceitação dos outros acima da sua própria decisão. E quanto mais isso se repete, mais difícil se torna dizer não. Mais difícil se torna impor limites e mais fácil se torna ser conduzido. Existe um ponto de virada nesse processo. Ele acontece quando você entende que nem toda aceitação é vantagem. Quando você percebe que agradar todo mundo tem um preço alto demais. E quando essa consciência surge, você começa a escolher melhor onde ceder e onde se posicionar. No próximo ponto, você vai entender por que você não cai em manipulação por acaso, mas sim porque existe um padrão repetido que se forma dentro de você ao longo do tempo. O padrão repetido. Por que você sempre cai nos mesmos jogos? Existe um motivo pelo qual você sente que já viveu certas situações antes, mesmo com pessoas diferentes. Não é coincidência, não é azar, e não é apenas sobre quem está do outro lado. A psicologia do comportamento humano explica que o cérebro cria padrões a partir de experiências passadas, e esses padrões passam a guiar suas reações futuras sem que você perceba. Você começa a responder de forma automática a certos estímulos, repetindo comportamentos que já foram reforçados anteriormente. O ensinamento do pensador Nicolau Maquiavel deixa claro que quem não entende o próprio comportamento se torna previsível. E quem é previsível pode ser controlado com facilidade. O manipulador experiente não precisa te conhecer profundamente, ele apenas identifica padrões. Ele observa como você reage à pressão, como responde a críticas, como lida com silêncio e aprovação. E a partir disso,
ele ajusta a abordagem para te conduzir exatamente da forma que precisa. Você começa a perceber esse padrão quando situações diferentes geram sensações iguais. Aquela pressão interna, aquela dificuldade em dizer não, aquela necessidade de justificar suas decisões. Mesmo mudando o cenário, a reação continua a mesma. E é exatamente isso que mantém o ciclo ativo. Você não está reagindo ao presente. Você está repetindo algo que foi condicionado no passado. O mais perigoso é que esse padrão cria uma falsa sensação de normalidade. Você acredita que isso faz parte da sua personalidade, quando na verdade é apenas um comportamento aprendido. E enquanto você não questiona esse padrão, ele continua sendo explorado por pessoas que sabem identificar essas brechas. Existe uma quebra nesse ciclo. Ela acontece quando você começa a se observar durante a ação, não depois. Quando você identifica o impulso antes de reagir, você cria um espaço entre o estímulo e a resposta. E é exatamente nesse espaço que o controle começa a surgir. No próximo ponto, você vai entender como a manipulação muitas vezes não acontece através de confronto direto, mas através de uma pressão silenciosa que te leva a ceder sem perceber. O jogo da pressão silenciosa. Nem toda manipulação vem com confronto, insistência ou imposição direta. Na verdade, as mais eficazes acontecem sem barulho, sem tensão aparente e sem qualquer sinal explícito de controle. A psicologia do comportamento humano explica que o ser humano tende a evitar desconforto emocional a qualquer custo. E é exatamente isso que o manipulador usa. Ele não precisa te pressionar de forma agressiva. Ele apenas cria um ambiente onde o silêncio, a expectativa ou a ambiguidade começam a gerar incômodo dentro de você. O ensinamento do pensador Nicolau Maquiavel mostra que o poder muitas vezes está em induzir, não em forçar. O manipulador cria pausas estratégicas, muda o tom da conversa, responde de forma seca ou demora a reagir. Tudo isso para provocar em você a necessidade de preencher aquele vazio. E quando esse desconforto cresce, você tenta resolver. Você fala mais do que deveria, se explica sem necessidade, cede para aliviar a tensão que nem foi criada por você. Esse tipo de pressão é silenciosa, porque não pode ser apontada com facilidade. Não existe um ataque direto, não existe uma ordem clara. Existe apenas uma sensação interna de que algo precisa ser resolvido. E nesse momento, você começa a agir para aliviar aquilo. Só que, ao fazer isso, você entrega o controle. Você entra no jogo sem perceber que já está jogando. O mais perigoso é que esse mecanismo cria uma inversão de responsabilidade. O manipulador não parece estar fazendo nada enquanto você sente que precisa agir. Você assume o peso da situação, tenta equilibrar o ambiente e acaba cedendo sem perceber. E quanto mais você tenta resolver o desconforto criado, mais você se prende ao controle invisível daquela dinâmica. Existe uma forma de quebrar isso. Ela começa quando você reconhece que nem todo silêncio precisa ser preenchido, nem toda tensão precisa ser resolvida por você. Quando você aprende a sustentar o desconforto sem reagir imediatamente, algo muda. O controle volta para você. No próximo ponto, você vai entender por que aquela sensação interna de alerta, que você costuma ignorar, é, na verdade, um dos sinais mais importantes de que algo está errado. O valor do desconforto, o sinal que você ignora. Existe um sinal dentro de você que tenta te avisar antes que qualquer erro aconteça. Mas na maioria das vezes, você ignora. Não porque ele não seja claro, mas porque ele não é confortável. A psicologia do comportamento humano explica que o desconforto emocional é uma resposta natural do cérebro diante de algo que foge do padrão de segurança. É um alerta interno que indica que algo não está alinhado, mesmo que você ainda não consiga explicar o motivo de forma racional. O ensinamento do pensador Nicolau Maquiavel reforça que quem entende o comportamento humano
não ignora sinais sutis. Ele observa, interpreta e age com base no que está por trás das aparências. O manipulador, por outro lado, conta exatamente com o fato de que você vai ignorar esse desconforto. Ele cria situações onde tudo parece aceitável na superfície, mas algo dentro de você não se sente bem. E quando você ignora esse sinal, você abre espaço para ser conduzido. Você já sentiu isso antes? Aquela sensação estranha durante uma conversa, aquela dúvida que surge sem motivo aparente, aquela leve resistência interna que você tenta justificar ou minimizar. Você pensa que está exagerando, que está interpretando errado, que precisa ser mais compreensivo. E ao fazer isso, você desconsidera o único mecanismo que poderia te proteger naquele momento. O mais perigoso é que, quando você ignora repetidamente esse sinal, você começa a perder sensibilidade. O que antes parecia estranho passa a parecer normal. E isso cria um terreno perfeito para a manipulação, porque você deixa de perceber os limites sendo ultrapassados. Você se adapta ao desconforto ao invés de questioná-lo. Existe uma mudança poderosa quando você decide respeitar esse sinal. Quando você passa a observar o desconforto ao invés de fugir dele, você começa a entender o que está acontecendo antes de reagir. Você não precisa agir impulsivamente, mas também não ignora. Você analisa, questiona e decide com mais clareza. No próximo ponto, você vai entender como o hábito de se explicar demais pode estar enfraquecendo sua posição e te tornando mais vulnerável do que você imagina. A arte de não se explicar demais. Existe um comportamento que parece inofensivo, mas que enfraquece sua posição mais do que você imagina. É o impulso de se explicar além do necessário. A psicologia do comportamento humano mostra que quando você sente a necessidade constante de justificar suas decisões, você está tentando reduzir um desconforto interno ligado à aprovação e ao medo de julgamento. Só que, ao fazer isso, você entrega mais informação do que deveria e abre espaço para ser questionado, pressionado e conduzido. O ensinamento do pensador Nicolau Maquiavel deixa claro que quem fala demais revela mais do que deveria. E no jogo humano, informação é poder. Quando você se explica excessivamente, você não apenas expõe suas razões, você expõe suas inseguranças, seus limites e até seus pontos frágeis. O manipulador não precisa procurar muito. Você entrega tudo de forma espontânea. Perceba o padrão. Você toma uma decisão simples, mas sente que precisa justificar. Começa a explicar, detalhar, reforçar, tentar convencer. E quanto mais você fala, mais a outra pessoa encontra brechas para questionar. O que era uma decisão firme começa a parecer negociável. E sem perceber, você sai de uma posição de controle para uma posição defensiva. O mais interessante é que o silêncio, quando bem utilizado, tem um efeito oposto. Quando você responde de forma direta, sem excesso de explicação, você transmite segurança. Você mostra que não precisa da validação do outro para sustentar sua decisão. E isso muda completamente a dinâmica da conversa. A outra pessoa percebe que não há espaço fácil para manipulação. Existe uma diferença clara entre explicar e se justificar. Explicar é objetivo, necessário e controlado. Se justificar é excessivo, emocional e vulnerável. Quando você entende essa diferença, você começa a escolher melhor suas palavras e, principalmente, quando falar. No próximo ponto, você vai entender como o tempo, algo que parece neutro, pode ser usado como uma das ferramentas mais poderosas de controle em qualquer interação. O controle do tempo como arma psicológica. Existe um elemento invisível em toda interação que quase ninguém percebe, mas que define quem está no controle. Esse elemento é o tempo. A psicologia do comportamento humano explica que decisões sob pressão tendem a ser menos racionais e mais emocionais. Quando o tempo é reduzido, sua capacidade de análise diminui
e sua tendência é reagir para aliviar a urgência. E é exatamente nesse ponto que o manipulador atua. O ensinamento do pensador Nicolau Maquiavel revela que quem dita o ritmo, dita o jogo. O manipulador cria urgência quando quer acelerar sua decisão e usa demora quando quer gerar ansiedade. Ele alterna o tempo de forma estratégica para desestabilizar sua percepção. Quando ele precisa que você ceda, ele apressa. Quando ele quer te prender na expectativa, ele desacelera. Você já percebeu como certas decisões parecem mais difíceis quando alguém diz que precisa de resposta imediata? Ou como a ausência de resposta gera uma inquietação que te faz querer resolver logo. Isso não acontece por acaso. O tempo está sendo usado como ferramenta para influenciar seu estado emocional. E quando seu estado emocional muda, sua decisão muda junto. O mais perigoso é que você começa a agir para se livrar da sensação, não para tomar a melhor decisão. Você responde rápido demais, aceita condições sem refletir ou tenta acelerar algo que não deveria ser apressado. E nesse processo, o controle sai das suas mãos. Existe uma mudança poderosa quando você decide assumir o ritmo. Quando você não responde imediatamente, quando você se permite pensar, quando você entende que nem toda decisão precisa ser tomada no calor do momento. O tempo deixa de ser uma pressão e passa a ser uma ferramenta sua. No próximo ponto, você vai entender como desenvolver uma presença que naturalmente bloqueia tentativas de manipulação antes mesmo que elas comecem. A presença que impede a manipulação. Existe algo que não pode ser fingido por muito tempo e que muda completamente a forma como as pessoas interagem com você. Não é o que você fala, não é o que você mostra, é a sua presença. A psicologia do comportamento humano explica que as pessoas avaliam constantemente sinais de segurança, firmeza e previsibilidade nos outros. Essa leitura acontece de forma automática. Antes mesmo de qualquer conversa se aprofundar, já existe uma percepção sobre até onde podem ir com você. O ensinamento do pensador Nicolau Maquiavel mostra que respeito não é pedido, é percebido. E essa percepção nasce da consistência entre o que você pensa, o que você sente e como você se posiciona. Quando existe essa coerência, você transmite uma estabilidade que dificulta qualquer tentativa de manipulação. O manipulador procura brechas, procura dúvidas, procura reações impulsivas. Quando ele não encontra isso, ele recua. Perceba que presença não é agressividade, não é imposição e não é confronto. É clareza interna. É saber o que você aceita e o que você não aceita, mesmo sem precisar verbalizar o tempo todo. Quando você está alinhado com isso, suas respostas ficam mais simples, suas reações ficam mais controladas e sua postura transmite segurança. E isso muda completamente o jogo. O mais interessante é que muitas tentativas de manipulação nem chegam a acontecer quando sua presença está bem construída. As pessoas percebem que não será fácil te conduzir, que você não reage no impulso e que você não cede sob pressão emocional. E quando essa leitura é feita, o comportamento delas muda automaticamente. Existe um detalhe que poucos entendem. Presença não se constrói tentando parecer forte, mas deixando de agir por necessidade de aprovação. Quando você para de buscar validação, sua postura muda. Quando você para de reagir para agradar, sua energia muda. E quando isso acontece, você passa a ocupar um espaço diferente nas interações. No próximo ponto, você vai entender a mudança final que transforma completamente a forma como você se posiciona no jogo humano e como isso te tira definitivamente da posição de alguém que é conduzido. O despertar final, de peça a jogador do jogo humano. Existe um momento em que tudo se encaixa, não porque o mundo mudou, mas porque a forma como você enxerga as pessoas mudou. A psicologia do comportamento humano ensina que consciência gera controle. Quando você passa a entender os padrões, os estímulos e as intenções por trás das ações humanas,
você deixa de reagir automaticamente e começa a escolher com clareza. E é exatamente nesse ponto que acontece a transformação. O ensinamento do pensador Nicolau Maquiavel revela que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em não ser dominado por eles. Quando você compreende isso, você para de tentar provar algo, para de buscar aprovação e para de entrar em jogos que não fazem sentido. Você começa a observar mais, falar menos e agir com intenção. Antes, você era conduzido sem perceber. Suas emoções eram acionadas, suas decisões eram influenciadas e suas reações eram previsíveis. Agora, você entende o mecanismo. Você reconhece o momento em que alguém tenta te apressar, percebe quando estão tentando ativar sua culpa, identifica quando estão criando pressão silenciosa e, ao invés de reagir, você escolhe como se posicionar. O mais forte dessa mudança é que ela não depende de confronto. Você não precisa bater de frente, não precisa discutir, não precisa provar nada. O simples fato de não reagir como antes já muda toda a dinâmica. Quem tenta te manipular percebe que perdeu acesso ao seu comportamento automático. E quando isso acontece, o controle deixa de existir. Você deixa de ser peça porque para de jogar no modo inconsciente. Você se torna jogador porque entende as regras que antes eram invisíveis. E quando você entende as regras, você não entra em qualquer jogo. Agora a pergunta é direta. Você vai continuar reagindo como sempre reagiu ou vai assumir o controle das suas decisões a partir de agora?